Os juízos de Deus. Eu quero falar de dois juízos que são bem claros sobre a nossa vida. Um juízo que é logo a nossa morte. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disto virá o juízo. Esse é o primeiro juízo, porque quando você morre, a decisão de Deus já foi selada sobre a existência daquela pessoa, pois quando morremos, a nossa existência não acabou. Nós somos seres que temos corpo, alma e espírito, né? Espírito, alma e corpo, como diz a Bíblia. E o outro julgamento é o juízo final, é onde estarão todos os seres humanos reunidos, desde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, até o último, estaremos reunidos. Isso é dito lá em Apocalipse, isso é dito no livro de Daniel. Toda a humanidade estará de pé lá, junto com os anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Haverá esse julgamento final. Eu estou falando especialmente desses dois juízos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Então, a condenação acontece pela falta de fé. Isso já é o julgamento de Deus, os critérios do julgamento de Deus. Crer em Cristo é salvação, não crer é condenação. Aqueles dois ladrões lá na cruz, ao lado de Jesus, representam isso. Um escolheu crer em Cristo e o outro escolheu zombar, mesmo no último momento. Um foi salvo e o outro está condenado até hoje. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita está indo além dele, não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. 2 João 1:9. Ou seja, a doutrina não pode ser distorcida. Quem distorce a palavra de Deus é o diabo, que distorceu desde o início com Adão e Eva, que distorceu diante de Jesus na tentação. E ele continua usando essa estratégia de distorção. Então, muitos seres humanos que um dia serviram a Deus fielmente, preservando a pura palavra de Deus, como dizem Judas, devemos batalhar pela fé que foi dada uma vez por todas aos santos. Muitos estão aí distorcendo a palavra de Deus por conta de ideologias humanas que, na verdade, simplesmente são as rebeliões do ser humano e, por trás deles, as forças das trevas, o próprio diabo contra Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Então, sempre está aí o julgamento de Deus, a ira de Deus, porque a pessoa vai permanecer no pecado. Ela não vai ser purificada do pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Mas tem um remédio, tem uma cura, tem uma purificação e é através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem não crê está escolhendo a condenação, mas quem crê está escolhendo a salvação em Cristo Jesus. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. De novo, esse mesmo versículo tão importante. Crer na palavra de Cristo tem a vida eterna. Mas quem não crer, entra em juízo, está na morte eterna, enquanto que crê, passa da morte para a vida. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Hebreus 3:14. Nós temos que nos apegar a essa fé. E a Bíblia diz que o justo vive de fé em fé. O justo viverá da fé. E se ele retroceder, Deus não se alegrará nele. E a fé é para todos os dias, para todas as horas.
E ele disse que quem tiver vergonha de Jesus, negar Jesus diante dos homens, Jesus também vai negá-lo diante dos seus santos anjos. Então, essa fé é para todos os momentos, para todas as situações. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Hebreus 9, versículos 27 a 28. Então, existe a salvação aqui em esperança. É uma salvação em esperança. E a gente tem que preservar essa fé. Não deixá-la ser sufocada por nada deste mundo. Perseverar até o fim. Para então receber essa salvação que ele está falando, que é a glorificação, que é essa transformação que Deus vai efetuar em nós, os que cremos, de forma que não haverá mais essa luta que há hoje entre o Espírito que é em nós, que foi salvo, que foi transformado por Cristo, e a natureza carnal que ainda está em nós, que precisamos mortificar todos os dias, matar a natureza, mas pelo alimento espiritual, celestial, pelo próprio Cristo. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 39. E viver pela fé é vigiar, vigiar e orar. Estar alerta. Porque os que não estão atentos a Jesus não ouvirão a trombeta, estarão desapercebidos, dormindo. Deus fez Noé e sua família entrar na arca de Noé, fez os animais entrarem, ainda esperou 7 dias e esse povo nada de perceber, até que veio a chuva do dilúvio e levou a todos. Assim mesmo será a vinda do Filho do Homem, é o que está dizendo aqui, é como no dilúvio, é do mesmo jeito, estão dormindo sem perceber, porque resolveram ignorar a vontade de Deus, resolveram ignorar a pessoa de Cristo. E assim perderam a chance. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 39. Então essa lâmpada, essas velas, elas representam aquela lamparina da parábola das 10 virgens, que umas tinham óleo nas lamparinas, e o óleo é algo que queima, que ilumina, enquanto as outras não tinham óleo suficiente. E queriam pedir emprestado as outras 5, elas disseram, não, porque se formos dar a vocês, faltará para nós, vão vocês comprar. Ou seja, no último momento, foram buscar se alimentar mais de Deus, mas aí perderam a entrada na porta. Quando elas voltaram, as primeiras 5 que estavam com óleo suficiente já tinham entrado no recinto onde estava o noivo, que é o próprio Cristo, enquanto as outras 5 batiam na porta, mas de dentro Jesus respondia, não vos conheço. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, versículo 18 e 19. Então Deus está fazendo essa coisa nova. Essa é a ótica de Deus. As boas novas, as boas notícias. Jesus já veio. Nada é igual ao que era antes. Ele já pagou o preço. Ele já garantiu a vitória. Ele já está à direita da majestade e está intercedendo pelos seus. Está entronizado, é o nosso sumo sacerdote, nosso grandioso advogado acima de todos os outros. Ou seja, quem é que está percebendo isso? São aqueles que estão valorizando a palavra de Deus. São aqueles que deixaram seus ouvidos espirituais aguçados, para não serem como as pessoas do dilúvio, que foram condenadas no dilúvio, por desprezarem a voz de Deus, que falava com eles. E olha que eles eram pessoas que viviam muito tempo, não é como nós que não conseguimos chegar a 70, a 80, nem a 100. Eles chegavam a 200, a 300, 400, 500, 800, 900. Tanto tempo de vida, tanta chance que Deus lhes deu
mas eles desprezaram. Só Noé e sua família ouviu a voz de Deus. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Isaías 35, 8. Quem é esse caminho? É Jesus, o reino celestial, a cidade celestial, o paraíso. É um caminho de santidade, não é para qualquer um. É só para aqueles que escolheram esse caminho, que escolheram Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus grandioso que criou os céus e a terra, cujo nome está acima de todo nome. Pai Abraão gritou: tem misericórdia de mim, manda Lázaro vir ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nestas chamas. Filho, respondeu-lhe Abraão, lembra-te de que durante a tua vida tiveste tudo quanto querias, enquanto Lázaro nada teve. Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo que nos separa e que ninguém pode transpor. Lucas 16, versículos 24 a 25. Então, aqui está falando que há sempre uma diferença, um destino diferente para aqueles que escolheram a Deus, para aqueles que desprezaram a Deus. Claro que essa parábola, essa história, né? Deus não está falando que para ser salvo você tem que ser miserável, um mendigo, e para não ser salvo tem que ser rico. A questão não é essa. A questão aqui, você pode até ser um pobre miserável, mas se você tem Jesus, você tem o céu. E aqui nessa vida, aquele que escolhe a Deus vai passar por dificuldades, vai passar por lutas, uma luta que é contra a sua própria carne, é contra os poderes das trevas que estão ao nosso derredor. Mas então, quando Deus der descanso, todas essas coisas passadas terão terminado. Todas as lágrimas serão enxutas. Há uma diferença, há uma recompensa. E lá no Apocalipse diz que há grandes e pequenos. Então a questão não é de riqueza. Abraão era rico, Davi era rico, Salomão era rico, tantos servos de Deus tinham, José também, Daniel. Então a questão não é essa. A questão é, seja pobre, seja rico materialmente, mas que seja rico interiormente, da graça de Deus, da fé no Deus verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo. Eventos que antecedem o juízo final, a prisão eterna de Satanás. Pela segunda vez, Deus vai mandar seus mensageiros poderosos prender o dragão, a antiga serpente, Apocalipse 22, que estava no abismo, Apocalipse 23. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Só depois da última rebelião do maligno e de sua prisão para sempre é que será estabelecido o juízo final. Então, realmente, isso está na Bíblia, porque quando tem a grande tribulação, em 7 anos, que é um tempo como nunca houve, nem jamais haverá, em que o anticristo vai fazer suas maldades, o falso profeta estará presente, a besta estará presente para enganar as pessoas aqui da terra. E quando termina esse período que Jesus volta com os santos que já tinham sido arrebatados e castiga, né, nesse sentido, o diabo, nesse primeiro momento, porque é o que antecede o milênio, os 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na terra, primeiro castigo de Satanás é que ele vai ficar preso, ele vai ficar acorrentado. Daí entendemos que os demônios não vai ter forças do mal, não vai ter Satanás, não vai ter espíritos malignos aqui possuindo pessoas, influenciando pessoas, porque nesse milênio só Jesus vai estar aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo governando a terra. Só que quando termina esses 1000 anos, Deus solta por um pequeno espaço de tempo o diabo, como um teste para a humanidade, que nasceu durante esse período. E o que acontece? Há uma grande multidão que vai seguir Satanás e querer ir contra a cidade santa. Claro que não serão todos, né? Mas é uma grande multidão estará lá ainda querendo se rebelar contra Deus,
mesmo depois de ter vivido um período de verdadeira prosperidade, de verdadeira paz, de verdadeira glória neste mundo, porque o próprio Jesus estará aqui governando. Mas eles preferem Satanás, só que dessa vez Deus não vai ter paciência. Não é o momento de cada um viver o mal, não mais. Deus joga fogo do céu e destrói a todos. Então, aí já é a segunda vez mesmo da rebelião de Satanás. A primeira, que ele foi toda a história da humanidade desde Adão e Eva, ele foi preso durante 1000 anos e no final dos 1000 anos acontece isso e após isso realmente é o juízo final no grande trono branco, onde os livros serão abertos. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Quando fala aqui a morte e o inferno, e se refere aqui ao inferno, inferno aqui não é inferno, lugar de castigo. Na verdade, a tradução deveria ser Hades, região dos mortos. Claro que na região dos mortos tem uma parte que é um lugar de castigo, como nos conta a história do rico e Lázaro. O rico estava nesse lugar de castigo e Lázaro estava num lugar de bem-aventurança, mas isso na região dos mortos. Então aqui está mostrando que o grande trono branco vai acontecer. E muitos acreditam, quando fala aqui que fugiu a terra e o céu, que é numa outra dimensão, porque haverá as pessoas de todas as épocas e acreditam que essa terra, como está hoje, não caberia a todos. Todos estaremos lá, todos, desde Adão e Eva, seja os que foram fiéis a Deus, os que escolheram a Deus, os que não, estaremos todos lá. E Deus vai fazer nos ver tudo o que aconteceu nessa terra. Claro que algo sobrenatural vai acontecer, porque esse juízo não vai demorar milhões de anos. Deus não vai gastar esse tempo todo para ter um julgamento. Algo sobrenatural vai acontecer pelo poder de Deus numa dimensão diferente e os julgamentos vai ser visto por todos, é público. Os mortos vão dar, as pessoas que morreram no mar, de todo tipo de morte, serão levantados, serão ressuscitados para esse julgamento. E por fim, a morte, a região dos mortos vai ser lançada no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, num primeiro momento, não há um corpo físico, apenas um espírito na região dos mortos. Num segundo momento, o lago de fogo, há um corpo com seu espírito para ser castigado para sempre no lago de fogo. É uma outra dimensão do castigo que acontece após esse juízo final público. Toda a humanidade estará presente e muitos vão passar vergonha lá. E muitos vão ser honrados lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Aqui está falando do arrebatamento da igreja. Tanto é que é uma passagem, aqui mesmo em Tessalonicenses, que os cristãos estavam agoniados, porque muitos cristãos tinham morrido e eles pensavam que eles não teriam direito ao arrebatamento. E aí que ele explica que os mortos em Cristo é que ressuscitarão primeiro e serão transformados, né? Seu corpo será glorificado. E os que estiverem vivos, logo em seguida, né, no átimo de segundo, nem morrerão, serão transformados e arrebatados aos céus na presença de Deus. É um mistério que Paulo fala, um mistério que ele revela que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados.
Tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não determina a salvação. Esta foi determinada pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. 1 João 2:2. E nossa fé nele, João 3:16. É o julgamento das obras do cristão e a entrega do seu galardão. Vê 1 Coríntios 4, versículo 5, 2 Timóteo 4, versículo 8 e Apocalipse 22, versículo 12. E reinarão com ele 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 6. E lhe darei poder sobre as nações, Apocalipse 2, versículo 26. E concederei que se assente comigo no meu trono, Apocalipse 3, versículo 21. Então aqui está falando do tribunal de Cristo para o cristão. É uma passagem na Bíblia, em Coríntios, que fala que as obras do cristão serão pesadas. Essas obras não salvam ninguém. É para o cristão que já está salvo, que já viveu sua vida pela fé, crendo em Cristo, não deixou de crer em Cristo. Porém, as suas obras serão pesadas na balança de Deus. E tem obras ali nessa passagem que diz que serão como palha, serão como madeira. São obras que vão queimar, não vão passar, não vão ter peso na balança. Mas essas pessoas serão salvas como que pelo fogo. Ainda assim serão salvas, porque eram pessoas que creram em Cristo. Já o outro grupo, as suas obras são prata, pedra preciosa, ouro, elas têm peso na balança, receberão um galardão. A salvação não é um prêmio, a salvação é algo que Deus dá para quem não merece e que aceitou a Cristo. Porém, o galardão é algo que Deus julga as obras do cristão. Deus é generoso. E fala da passagem que fala que vão reinar com Cristo por 1000 anos, que reinaremos, né? Dará poder sobre as nações, vai se sentar com ele no seu trono. Não sabemos exatamente como será isso, mas ele fala de reino, ele fala de governar nações, e ele fala de se assentar com ele no seu trono. Serão julgados pelas obras, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, Eclesiastes 12:14. Eu acredito que aqui não está falando só do galardão aqui, do Tribunal de Cristo por cristão, que aqui ele não perde a salvação, suas obras é que são julgadas, né? Ele pode perder galardão. Aqui acredito que ele está juntando, ele está falando de toda a humanidade. Tudo que foi feito, que aquela pessoa pensa que está escondido, vai ser revelado lá no grande trono branco, diante do trono do julgamento final. Então, vai ser um momento de vergonha, e o sobrenatural ali vai acontecer com grande força, porque nós estaremos presenciando esse julgamento de bilhões e bilhões e bilhões, quem sabe trilhões e trilhões, e estaremos conscientes de tudo, vai ser o poder de Deus agindo. De toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 36 e 37. E alguns, né, para perseguir aqueles que são conservadores, que ainda valorizam os valores de Deus, usam esse versículo, que nada vai ficar escondido, para zombar dos que são de Deus. Como se dissesse, vocês é que estão cometendo torpezas, vocês é que estão errados, vocês são enganadores, vocês são a extrema-direita. Nem percebem que isso pode se voltar contra eles, se eles não se arrependerem dos seus pecados e valorizarem o que Deus valoriza e respeitarem o que Deus respeita e tiverem reverência ao Deus verdadeiro, à sua palavra, e tiverem temor a Deus. Se não fizerem isso como aquele ex-ladrão fez lá na cruz, e ganhou o paraíso, vai acontecer com eles o que aconteceu com o outro ladrão. Ele zombou até o final. E hoje, nós sabemos onde ele está. Ele está num lugar de castigo. Porque escolheu rejeitar a Deus, rejeitar as boas notícias, rejeitar a salvação, rejeitar a Cristo. Apocalipse 20, versículo 10, parte A. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Então aqui é o lago de fogo. Quem são os primeiros a inaugurar esse lugar? A besta e o falso profeta. Não é nem o diabo, né? Isso aqui é antes do milênio. Isso é depois da grande tribulação, de 7 anos de tribulação. A besta e o falso profeta são seres humanos, vão ser jogados lá.
Eles são os primeiros a inaugurar esse lugar. Por isso que fala, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde estão a besta e o falso profeta? Então, o diabo vai ser lançado lá depois do milênio, quando ele é solto por um pequeno espaço de tempo e uma grande multidão vai segui-lo e ele pensa que vai vencer a Deus, vencer a cidade santa. Mas a besta e o falso profeta já estavam lá. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Então, haverão livros que vão se abrir e o livro da vida será aberto. Quem não tiver o seu nome no livro da vida será jogado no lago de fogo. Haverá um julgamento. Então, isso é depois do milênio. Então, haverá pessoas do milênio que seus nomes estão no livro da vida. E há pessoas do milênio que seus nomes não estão no livro da vida. Então, não haverá como fugir da presença de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. João 3, versículo 19. Então, as pessoas já começam a rejeitar a Deus porque nem busca fazer o que é certo, porque mesmo antes da pessoa aceitar Jesus e conhecer a palavra de Deus, Deus já dá testemunho de si pela criação. Deus, ele nos influencia. Jesus falou para os fariseus, vocês sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está aqui na terra, atraindo as pessoas. A Bíblia fala, até no livro de Romanos, que Deus fala através da criação. A glória de Deus está na criação. E por isso as pessoas são indesculpáveis. Porque Deus fala conosco pela sua criação. Então, eles preferiram amar as trevas. Então, as suas obras são más. Eles já demonstram que não querem a Deus. Por quem está já trilhando o caminho de busca de Deus, ele já começa a ouvir Deus falar por meio de sua criação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículo 1 a 2. Então, onde é que está a paz? A paz com Deus? Só através de Jesus Cristo. Porque o que nos interessa é ter paz com Deus. Pelo menos é o que o cristão deve se interessar. Ter paz com Deus. Porque nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, merecendo o castigo eterno. Mas através de Jesus Cristo, ele paga o preço. Por isso que chama de graça. É algo que nos foi dado e merecido. E se nós permanecemos firmes, nós, nessa esperança, porque a salvação aqui, enquanto estamos aqui, é pela fé, esperando algo que ainda não aconteceu. Esperando o quê? A glorificação, a glória de Deus, nos transformar totalmente no grande dia marcado por Deus. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento. E os livros foram abertos. Daniel, capítulo 7, versículo 9 a 10. Então, já em Daniel, no Antigo Testamento, já fala de algo que está falando no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Milhões e milhões estarão diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A glória de Deus estará lá. Sua veste é branca como a neve, seu cabelo é branco. A santidade, a pureza, a glória, o poder estará ali manifestado e os livros serão abertos. E aqui fala no passado, né, como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque é tão certo. Já está escrito por Deus que vai acontecer.
Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. Daniel 12, versículo 2 e 3. Então, muitos que dormem no pó vão acordar. E eu acredito que aqui ele está juntando o que acontece antes da grande tribulação com o que acontece depois do milênio, juízo final. Ele está falando que multidões vão acordar, vão ouvir a voz de Deus para ressuscitar. Uns ressuscitam para a vida eterna, outros ressuscitam para a vergonha eterna. Haverá uma diferença, haverá uma separação. Quem é que vai reluzir? Quem é que vai brilhar diante de Deus? Os sábios. Sábio no sentido daqueles que aceitaram a verdade de Deus, que conduziram muitos à justiça, porque cada pessoa, com a sua vida, com a sua fé, está conduzindo de alguma forma outros à justiça, pela sua vida de fé, pela sua perseverança, e vai brilhar como as estrelas para todo sempre. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Mateus 12, versículo 36 a 37. Então aqui está mostrando que Deus está olhando as nossas palavras diante dele. Aqueles que as suas palavras serão tão terríveis que vão blasfemar contra Deus. Então, palavras que falam de Deus, a verdade de Deus, sem distorcer a verdade de Deus, sem ser um mentiroso, um enganador, estará diante de Deus. Por suas palavras serás absolvido. O ladrão lá na cruz, o ex-ladrão, ele falou de uma maneira que ele seria absolvido. Ele reconheceu que era um pecador. Ele disse que Jesus era santo. Ele falou para outro ladrão, nem nessa hora você teme a Deus. E ele reconheceu Jesus como rei. Aí olhou para Jesus e pediu que lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Até hoje, aquele ex-ladrão está testemunhando sua fé pela palavra de Deus, que está ali registrado o que ele fez. Como Jesus falou daquela mulher que lavou seus pés. Queriam zombar dela, dizendo que estava gastando dinheiro, aquele perfume, para lavar os pés de Jesus. Jesus falou, olha, o exemplo dela vai estar aqui, na palavra de Deus. Nunca será retirado esse exemplo que ela fez para o meu sepultamento. Ela honrou a mim para o meu sepultamento. E por suas palavras serão condenados. Então, a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, são palavras arrogantes, são palavras mentirosas, são palavras que desviam as pessoas do caminho certo, são palavras que afastam as pessoas de Deus, são palavras perversas, são palavras caluniosas, difamadoras, e nós estamos vendo muito isso, nós estamos vendo nos meios de comunicação aí, diante dos nossos olhos, uma realidade de mentira mesmo, de difamação, de perversidade, de perseguição, aqueles que queriam uma realidade melhor, que ainda tinham temor a Deus e queriam uma realidade melhor, que não tivesse esse tipo de governos que realmente se colocam contra Deus, contra o que é bom, contra o que é correto. O que nós estamos vendo realmente é uma realidade de que as pessoas não têm vergonha de ficar contra Deus e de aceitar e aplaudir tudo aquilo que Deus diz é abominação, é maldade, é perversidade, é mentira. Por isso que lá no Apocalipse diz, aqueles que escolheram a mentira, aqueles que amaram a mentira e aqueles que escolheram a verdade. Haverá uma diferença, haverá um destino diferente para os dois grupos, a não ser que se arrependam. Depois vinha um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros.
O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Então aqui fala, né, que o céu e a terra fugiram da presença de Deus. Ou seja, o céu e a terra não está hoje. Esse céu e terra que foram contaminados pelo pecado humano e que gemem, né, até agora esperando a glória, a perfeição de Deus, a plenitude dos filhos de Deus, né? Estão esperando. E haverá grandes e pequenos diante do trono. Quem são esses grandes? Quem são esses pequenos? Grandes pode ser governantes poderosos, pode ser ricos, pode ser o que for, pode ser os pequenos, simples, não estudados, gente de todo tipo, de toda classe, entre aqueles que honraram a Deus e aqueles que desprezaram a Deus. Os livros vão mostrar o que eles fizeram. O livro da vida vai mostrar quem tem o seu nome registrado lá. Então vai ser um momento de vergonha para uns, um momento de glória para outros. Nós vamos ver tudo, Deus vai fazer a nossa mente ver tudo o que aconteceu com esses trilhões e trilhões de pessoas. É claro que o julgamento de Deus não vai ser milhões de anos ele nos julgando, ele vai usar o seu poder sobrenatural para nossa mente abarcar e saber o que aconteceu. Nada vai ficar escondido, nenhuma palavra. O mar entregou os mortos, todos os lugares, de todos os lugares vai entregar os mortos. E a morte, como é hoje, o Hades, a região dos mortos, vão ser lançados no lago de fogo, porque ali o corpo não fazia parte, né? Só o espírito, mas no lago de fogo, na segunda morte, é um corpo dos ímpios que foi ressuscitado, mas para ficar lá no lago de fogo, no seu castigo eterno, porque rejeitou a Cristo, rejeitou a salvação, rejeitou a verdade, escolheu a mentira, escolheu a perversidade. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes 12, versículo 14. Então, tudo vai ser revelado, até o que foi bom, até o que foi mal. E Deus vai ser justo com relação às obras. Muitos dizem que tem uma passagem na Bíblia que fala assim, no Novo Testamento, que haverá muitos açoites ou poucos açoites. Muitos açoites para aquele que conheceu a verdade e não quis perseverar nela. Poucos açoites para aquele que não conheceu a verdade e estava no caminho mau. Mas a questão aí que eu entendo, como alguém explicou muito bem, que haverá graduações até nesse lago de fogo. Mas não é uma graduação que diz, um é eterno, outro não. É eterno. Mas mesmo nesse castigo eterno, existe uma diferença para um e o outro, porque até nisso Deus é justo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará. Ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me escolheram. Necessitei de roupas e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei responderá: Digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram para beber.
Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículo 31 a 46. Muitos interpretam essa passagem dizendo que é o julgamento das nações, que só se refere a isso, que Deus vai julgar as nações que trataram bem Israel e Deus vai julgar as nações que trataram mais mal Israel. Mas aqui fala que Deus preparou esse reino antes da fundação do mundo. Então acredito que Deus está falando, claro, está falando também do tratamento correto com Israel, mas ele está falando de todo o tratamento misericordioso para com a humanidade. Pessoas que precisam de sua ajuda, crianças que estão sendo aí perseguidas, querendo colocar no caminho mal desde criança, querendo matá-las na barriga da mãe. Na nossa frente nós vemos que isso é abominável, que eles querem fazer, eles não escondem mais. Usam palavras bonitas para fazer o que é abominável. Também o tratamento com Israel, preferem terroristas a defender uma nação, que é uma nação ali que foi colocada ali, fora os milênios que aquele povo viveu naquela terra. Eles são descendentes desse povo. E foi numa assembleia governamental que foi permitido eles voltarem, depois de um grande extermínio que eles sofreram lá nas mãos de Hitler. E muitos aí querem destruir essa nação. Uma nação que nos abençoou, porque o Filho de Deus é o rei de Israel, é o rei dos judeus, é Jesus, que está à direita do Pai, ele é rei mesmo. Ele é o descendente do rei de Israel, que é Davi. Ele é o rei legítimo, que deveria estar no trono de Davi, e vai reinar no milênio em Israel, o seu legítimo lugar, que quiseram expulsar, não querendo que ele reinasse, mas só que ele vai reinar, porque ele é o rei do universo. Então, está falando de tudo isso. Por exemplo, quando a gente vê muitos cristãos cuidando de pessoas e pedem ajuda aqui na internet, você vê que é verdade. Cuidando lá da África, cuidando de tantas pessoas que precisam de ajuda, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e tantas outras situações. E nós vemos a veracidade que aquelas pessoas estão realmente fazendo bem, estão ajudando. Então a gente toma parte dessa boa obra. Nós tomamos parte e somos abençoados. E a Bíblia diz que até um copo d'água que você der não será esquecido. E que quem trata um profeta como profeta terá galardão de profeta. Então, Deus não esquece, está tudo isso nesse bojo. Os justos têm essa atitude, os injustos não. Eles não se importam com os presos, não se importam com os injustiçados, não se importam com o que está errado, só se importam com o que é aqui e agora, que é um aqui e agora temporário. Daqui a pouco estaremos diante de Deus e seremos julgados. E o que vai adiantar ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ninguém ganha o mundo inteiro, é um pedaço do mundo. Mas mesmo que ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua alma, não adianta nada. Da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 27 a 28. Então, o ser humano morre uma única vez e já vem o juízo, porque quando você morre já está selado para onde você vai. Ou para um lugar de bem-aventurança, como na história do rico e Lázaro, ou para um lugar de tormento, porque rejeitou a Deus. Jesus também foi oferecido uma única vez para tirar o pecado de muitos. Por que de muitos? Porque ele não queria salvar todos? Não, ele amou o mundo inteiro. O Pai entregou o seu Filho para que todos crescem nele e não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas é muitos porque não são todos, nem todos vão aceitar. Muitos vão escolher rejeitar Cristo. Como aqueles 2 ladrões na cruz representam toda a humanidade. Os que vão aceitar e os que vão desprezar. Então ele vai tirar os pecados de muitos, só daqueles que o aceitaram. Porque ele veio para salvar a humanidade. Mas só os que crerem em Cristo
não vão perecer no inferno. Perecer não é o sentido de destruir. Perecer é o sentido de estar perdido para sempre lá, sem a presença de Deus, sem a presença da glória de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, que está atualmente aqui na terra, atraindo os corações, mas muitos vão preferir rejeitar. E ele aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, ou seja, ele não vem mais para tirar o nosso pecado como ele fez lá na cruz. Ele vem para essa salvação plena, vamos dizer assim, a plenitude dos filhos de Deus, né, que é natureza gêmea. Vai chegar essa plenitude, que é a glorificação, sem mais a natureza carnal. Porque hoje, quando você crê, seu espírito foi vivificado. Mas você tem que mortificar a sua carne, a sua natureza carnal. É uma luta contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, o sistema do mundo que luta contra Deus. Mas haverá um momento que vai chegar em que essa salvação plena vai chegar. Não haverá mais essa luta contra o mal. É a verdadeira bem-aventurança para aqueles que aguardam a Cristo. Que, como Noé, a mente estava desperta, o coração estava desperto, o espírito estava atento diante de Deus e ouviu sua voz e entrou na arca, enquanto os outros não. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, versículo 7 a 11. Essa é a ótica de Deus, né? Parece que o diabo está fazendo a festa no mundo, mas ele já está condenado. O príncipe deste mundo já está condenado. Então Jesus subiu aos céus e mandou o Espírito Santo para habitar no coração dos seus. É por isso que são chamados de vaso, de templo. O templo são as pessoas que creem em Cristo. A presença do Espírito Santo de Deus habita naqueles que creem em Cristo. São vasos de barro, onde habita algo precioso, mas é preciso perseverar na fé, para que a presença de Deus esteja aí para sempre. Ele é o Consolador, é aquele que nos orienta quando lemos a palavra, Deus vai nos iluminar, mas nós temos que perseverar, porque é uma via de mão dupla. Deus está aqui nos atraindo, nos auxiliando, nos ajudando, mas nós temos que corresponder a isso dia a dia, perseverando, se mantendo fiel. E aqui fala que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, já estava trabalhando antes, porque Jesus falou para os fariseus, o Espírito Santo de Deus, vocês sempre existem. Então, o Espírito Santo de Deus já trabalhava desde o início dos tempos. Porém, agora é de uma maneira mais intensa no coração daqueles que o amam, porque vai estar dentro deles. Está dentro, vivenciando, presente, de uma maneira que nunca esteve. E o Espírito Santo presente no mundo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, convence principalmente aqueles que aceitaram a Jesus. São convencidos, não resistiram, não se rebelaram contra o Espírito Santo que está batendo a porta do nosso coração, como o ladrão na cruz. Convenceu do seu pecado, convenceu da justiça de Deus e convenceu-se do juízo. Mas aqueles que vão resistir até o fim a Jesus, ao Espírito Santo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Da justiça. Jesus é o justificador. Ele trouxe a justiça. Um pecador é chamado de justo. Recebeu a justiça, que é o próprio Cristo. Foi justificado. Ele foi para o Pai, para ser o quê? O nosso sumo sacerdote, que intercede pelos seus. Que quando nós oramos a Ele por alguém aqui na terra, Deus está ouvindo, por nós e por qualquer pessoa. Deus está ouvindo, somos intercessores diante do sumo sacerdote. Somos como aqueles outros sacerdotes que ficavam lá fazendo sacrifícios. Porque o sumo sacerdote é Jesus. Mas nós somos também, de uma certa maneira, como ele diz aqui, sacerdotes. E vocês não me verão mais.
e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, o juízo de Deus é claro aqui. É um juízo, é uma ira contra o pecado e contra tudo e todos que rejeitaram a verdade, escolheram a mentira. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículos 12 a 13. Ou seja, ele é o Criador, ele é o motivo de tudo existir. O que é que criaturas estão fazendo contra Deus? O diabo é criatura, os demônios são criaturas. Deus é que é o motivo de tudo, tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. E Ele vai julgar, Ele tem uma recompensa, Ele tem um tratamento diferenciado com aqueles que ouviram sua voz e não a rejeitaram, e aqueles que ouviram a sua voz, mas a rejeitaram, zombaram, fizeram de tudo e não se arrependeram, até o último momento não se arrependeram, porque Deus é tão grandioso e misericordioso, que Ele demora até bastante tempo dando chance. Mas tem uns que o coração vai se endurecer tanto, como no livro conta, né, no livro que eles as últimas palavras dos que fizeram na eternidade, não estou me lembrando bem a palavra, é de John Myers, né? O que eles fizeram no último momento da eternidade. E lá revela a diferença entre esses dois grupos. Tem uns que não conseguem mais se arrepender. Zombaram tanto, devem ter cometido o pecado contra o pecado imperdoável, né? Quando você trata Deus, o Espírito Santo, como nada, de uma maneira tão terrível que não tem mais volta. E aí não tem mais jeito, não tem mais retorno. Mas aquele que sente no seu coração temor a Deus é porque ainda não cometeu esse pecado. Porque está buscando a Deus. Teve um pastor que explicou que quando há esse tipo de pecado, a pessoa não sente mais nada. É o mesmo sentimento do diabo. Não sente mais nada. Faz o mal e não tem mais retorno, não tem mais sentimento. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 a 2. Então, na esperança da glória de Deus, a glorificação, a transformação total. Como alguém explicou, quando a Bíblia fala de adoção, não é a adoção nos moldes humanos, é realmente filhos de Deus, da natureza de Deus, unidos com Ele. Como Jesus falou na oração sacerdotal, que eles sejam um, como nós somos um. Então, é algo realmente grandioso. Quando nós somos justificados pela fé, nós temos essa paz com Deus, que é feita por meio de Jesus. É uma paz que nos faz nos desprender desse mundo, não ser idólatras de coisas, não ficar desesperados pelas coisas, porque a nossa adoração é a Deus, e Ele não divide a sua adoração com coisas, nem com criaturas, porque Ele é quem merece adoração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos paz com Deus, porque glorificamos a Ele, aceitamos o seu lugar, o lugar que ele merece. O trono, o lugar dele é o trono onde ele está. Então, pela fé em Cristo, há essa entrada aberta por ele, a esta graça, a este pagamento que não foi feito por nós, não temos como pagar. E nos mantemos firmes. Quem não desistir de Cristo, Deus está ali trabalhando ao seu redor. Porque cada um tem uma escolha. Deus não força ninguém, mas quem se manter firme, Deus vai estar ali ao seu lado, mandando seus anjos para guardar, fortalecendo, mesmo que tenha que morrer, mas vai estar em paz, nessa paz com Deus, que excede todo entendimento, que não depende de situação. Alguém pode estar sendo queimado pelo fogo, como diz lá na Bíblia não, sim, na Bíblia também, mas naquele livro, o livro dos mártires, e tantos outros que estão acontecendo, que passam por essas situações de martírio. É a paz com Deus.
nem a morte, nem este mundo, nem tribulações, nem nada vai nos separar do amor de Cristo. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, dessa glorificação, dessa unidade tão perfeita, que não vai haver mais essa luta contra o pecado em nós. Vai ser a união perfeita com Deus. É a esperança dessa promessa que Deus fez e Ele vai cumprir. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. João 20, versículo 29. Foi naquele momento que Tomé, né? Os discípulos já tinham visto Jesus aparecer, entrou lá no recinto que eles estavam, um recinto trancado, mas Jesus entrou pelo seu poder e apareceu. E Tomé disse que só ia crer se ele tocasse nas feridas de Jesus. Aí Jesus aparece e diz: venha, Tomé, não seja incrédulo, mas um crente. Aí ele tocou no lado, tocou na mão, nas feridas de Cristo. E aí Jesus fala para ele: porque você me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Não é que seja errado ver e crer. Tem gente que vê e mesmo assim não crê. Vê os milagres de Jesus e não crê, rebelde. Mas bem-aventurados serão os que não viram e creram. Para crer, não é preciso ver. É preciso crer na revelação de Deus que está na sua palavra e na sua revelação que está na própria criação. Estes são bem-aventurados. Ó Deus, nos permita permanecer dentre estes, que realmente sejamos legítimos filhos de Deus, bem-aventurados na tua presença, Senhor, na fé verdadeira, no Filho de Deus, no Rei Jesus. Assim seja, no nome santo de Jesus. Amém.